Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, o seu podcast com os assuntos que interessam aqui no Parlamento Mineiro, sem complicações, com a linguagem que você entende. E hoje nós vamos falar de eleições. Nós estamos nos aproximando de mais um período eleitoral. Esse ano os brasileiros voltam às urnas em outubro para definir prefeitos e vereadores. E eu vou conversar sobre o trabalho do Tribunal Regional Eleitoral para fazer valer a vontade de cada eleitor. Eu vou conversar com o presidente do TRE Mineiro, Ramon Tasso de Oliveira. Seja bem-vindo, doutor Ramon. Muito obrigado, Sidney. É um prazer estar aqui para tratarmos de um assunto que interessa muito de perto a todas as pessoas, a classe política. E eu gosto muito de tratar dessa temática, porque isso aí também abre espaço para que possamos levar adiante aquilo que é essencial para o desenvolvimento de um país, para a ordem de um país, que é uma conscientização a respeito da cidadania, que é um pressuposto básico para que haja a democracia. Então, muito obrigado pelo convite e é um prazer falar contigo, falar com a audiência aí da TV Assembleia, que é grande. Ô, doutor Ramon, e aqui nós estamos num videocast, num podcast que se chama Sem Protocolo. E eu sei que o senhor gosta de quebrar o protocolo um pouquinho. Na sua posse, na presidência do TRE, o senhor quebrou o protocolo e tocou algumas músicas lá, deu uma palhinha com o seu violão. Desde quando tem esse amor pela música? Desde criança. Eu posso dizer que fui um autodidata. Eu ganhei ali, quando criança, um violão do meu pai, um violão simples. E naquela ocasião eu escutava um ou outro tocar e eu ficava admirando, porque a música é uma arte que nos tranquiliza, que nos abre horizontes. Inclusive, o mais importante deles, no meu modo de ver, é o horizonte de dialogar, de participar, de entender as pessoas. Então, desde cedo eu fui dando os meus primeiros arranhões no violão, cantando. Quando ainda era rapaz, em Curvelo, que foi onde que eu estudei o ensino básico, o ensino fundamental, eu gostava muito de sair com os amigos para fazer serenatas. Ah, é? Naquela ocasião era um negócio assim muito gostoso, muito alegre. E eu ainda sinto falta disso, porque isso é um costume de cidade de interior, e na grande cidade a gente quase não tem. Até no interior tá difícil ver isso, né? Exatamente, por causa aí dessas desordens. Então, e os costumes também vão mudando. Mas, vez ou outra, eu ainda tenho visto aí esse costume em correr por algumas cidades desse nosso interior, ainda mais Curvelo, ali próximo de Diamantina. Diamantina é terra. Diamantina é terra da Vesperata, né? Terra da Vesperata. Da Seresta. Exato, terra de Seresta, da Vesperata. Diria que Diamantina é uma caixa de som ao vivo. Isso. É isso? É muito bom. Ô, doutor Ramon, e como é que foi a ideia de tocar na sua posse? Veja bem, eu compreendo o direito como algo que não pode ficar distante das pessoas. Eu compreendo o direito como uma técnica, regras, diretrizes para que possa dar espaço ao convívio. Nós entendemos também que o direito ele precisa de ser algo acessível, algo que possa ser compreendido pelas pessoas, até porque que interfere diretamente na vida de cada um. No dia a dia das pessoas, até porque ninguém pode deixar de cumprir a lei sob a justificativa de que ignora a lei. A lei é feita para da pessoa mais simples a mais sofisticada cumprir. Então nós precisamos de ter no direito linguagem que possa ser interpretada pelo povo, linguagem acessível. A música, no meu modo de entender, é também um dos mecanismos de propiciar a ordem, de propiciar a convivência, de propiciar a possibilidade de divulgarmos dia a dia,
os acontecimentos, aquilo que possa vir no futuro, algo ocorrido no passado, lá no campo do direito, nos julgamentos, é muito importante, inclusive, que tenhamos um pouco dessa noção de música, porque as letras, as melodias, muitas vezes explicam acontecimentos e mais acontecimentos desse nosso dia a dia. Então eu quis trazer ali para a minha posse algo que pudesse ser mais humano, porque muitas vezes o juiz é visto por alguma parte da sociedade como aquele operador por trás daquela montanha de processos, aquele operador do gabinete, que está ali distante, aquela né? pessoa que não está transitando no meio não é acessível, né? Das pessoas, sem acessibilidade. Então eu quis exatamente trazer esse lado mais humano, esse lado que pudesse me dar uma proximidade maior com as pessoas, que elas pudessem me enxergar de um modo melhor, porque eu procurei lá naquele dia, inclusive, externar o meu discurso de posse de um modo bem acessível, adotando uma linguagem até a minha estrada de vida acessível e de uma forma que as pessoas pudessem entender as minhas dificuldades, as possibilidades de que, se você lutar, você pode também alçar voos mais altos. E essa coisa da linguagem simples que o senhor falou é importante, porque eu sinto que muitas vezes as pessoas, eu também, todo mundo, a gente tem uma certa dificuldade de entender até as decisões judiciais, né, doutor Ramon? O direito, às vezes, falta essa penetração na sociedade, até por uma questão de linguajar, dos termos técnicos, né? Exatamente. Muitas vezes, alguns imaginam, não, eu vou usar uma linguagem sofisticada, porque a linguagem sofisticada é uma linguagem que vai se ajustar mais ao meu perfil cultural. Olha, a forma mais elegante da pessoa demonstrar conhecimento é expressar através de uma linguagem simples que possa ser captada pelos destinatários. E o direito, por ser um mecanismo de regência da ordem de um país, ele tem que estar atento a isso. Por quê? Um direito com uma linguagem rebuscada vai ser um direito distante, que não vai, de modo algum, servir de parâmetro para reger o dia a dia das pessoas. Então é muito importante que tenhamos essa linguagem que vá permitir essa comunicação, essa informação, essa compreensão facilitada de todas as pessoas. Com isso aí nós estamos ampliando cidadanias, porque nós não podemos ficar distante das pessoas. É verdade. Por falar em ficar distante das pessoas, esse ano as pessoas vão chegar mais perto da Justiça Eleitoral, né? Nós tivemos aí período de recadastramento e em outubro nós temos novas eleições. Doutor Ramon, a gente prevê, eu imagino que o TRE vai ter muito trabalho agora até outubro e até as diplomações. E essa eleição especificamente é um desafio, a questão das fake news, da inteligência artificial, o deepfake, isso tem sido uma preocupação do TRE aqui de Minas? Eu diria que a pandemia, ela foi inclusive responsável por adiantar o mundo, acredito que 50 anos, bem pouco tempo, nós não tínhamos essa sofisticação toda que nós estamos agora vivenciando. Disse até que nós estamos diante da Revolução 4.0. Nós estamos aí em face de um mundo online e um mundo real. Eu fiz até uma música e cantei na minha posse quando eu falava dessas discrepâncias de mundo. Mas certa feita também, o Charles Chaplin foi indagado sobre qual seria o maior feito da vida dele. O desafio também que eu pudesse enfrentar e responder o próximo. Próximo. O maior feito dele era o próximo. Eu espero que
nesse tempo meu de vida, corresponder a esses anseios, realizar um trabalho para que possamos proteger acima de tudo o eleitor, porque a função da justiça eleitoral é exatamente a de proteger o eleitor, possibilitando a ele externar um voto isento, livre, consciente e não viciado. Então nós temos feito todo um trabalho direcionado para a proteção do eleitor, para possibilitar que ele exerça esse direito importantíssimo para a nação, para a democracia, de modo independente, sem coação. Ele possa, inclusive, dizer amanhã: olha, sou o autor das coisas que estão acontecendo em meu país, porque destinatário ele vai ser. Então é muito importante que ele exerça esse direito com independência, com liberdade, porque os mandatários dele vão agir no nome dele. O bom reverte para o eleitor, ele é o destinatário. O ruim também volta-se contra o destinatário. Então isso é muito importante. Mas você falava também na questão da inteligência artificial, algo presente no nosso dia a dia. A técnica, ela existe sempre, quando é pensada, ela é construída para que possamos melhorar a vida humana. Esse que é o ideal da técnica. E, infelizmente, nós temos o outro lado da moeda. Às vezes a técnica também ela é usada para o mal, por exemplo, guerras. Sim. Sai do controle, bomba atômica, né, do criador. Sai do controle. Mas nessas eleições, a inteligência artificial, ela será permitida. O uso da inteligência artificial será permitida nas eleições municipais. Porém, quando se fizer o uso da inteligência artificial, aquele que fizer esse uso vai ter que detalhar, vai ter que explicar, vai ter que dizer: olha, eu usei a inteligência artificial para isso, para aquilo. E é uma regra que virou uma referência mundial, né? O Brasil está sendo pioneiro aí nessa questão de regular a inteligência artificial nas eleições. Exatamente. Nós aí nesse ponto avançamos bem, tá? Nós estamos preocupados, inclusive já demarcamos algumas proibições, por exemplo. Eu até costumo dizer que é importante que tenhamos uma linguagem mais compreensível para as pessoas. Mas esse movimento tecnológico trouxe também palavras importadas que estão aí no nosso dia a dia, por exemplo, deepfakes, por exemplo, chatbots. Sim. O deepfake é quando uma cena é adulterada, um rosto de alguém é adulterado para fingir que estava em determinada situação, falando determinada coisa, sendo que a pessoa não falou. São robôs, né? São robôs, os avatares. Lá para os idos de 2009, avatar é uma expressão muito antiga, até bíblica, mas lá para os idos de 2009 nós tivemos um filme famoso, o Avatar, que é líder de bilheteria aí no cinema mundial. Então, o Avatar também, que são robôs, autoimagem, isso tudo é proibido. Não se pode usar deepfakes, não se pode usar fake news, não se pode usar... Fake news também, que é uma palavra americana, de língua inglesa, para uma questão que sempre existiu, que é a notícia falsa. Notícia falsa, disseminação de mentiras, ou informação falsas, ou informações descontextualizadas daquela realidade. Eu digo que a mentira não é novidade. Você, repórter, você, mais do que ninguém, sabe que a imprensa ela surgiu aí no século XV, Gutenberg. Né? E já naquela época as mentiras existiam. A disseminação de mentiras existia. Então, não é algo novo. O que se tem de novo nesse espectro, nesse palco, é a questão de possibilidade de uma disseminação de mentiras de uma forma mais sofisticada, que vai atingir de um modo mais rápido o público. Mas a Justiça Eleitoral, seja o Tribunal Regional Eleitoral, seja o Tribunal Superior Eleitoral, enfim, ela como um todo, ela tem adotado todas aquelas possibilidades de mecanismos para que possamos cercar. Por exemplo, aí eu vou usar também uma outra palavra, as Big Techs, que são os hospedeiros dessas informações. As grandes empresas de tecnologia. Exato. Né? Elas, por lei, elas são obrigadas a tirar do ar
imediatamente, uma vez constatado, essas circulações de mentiras, de fatos falsos, boatos, enfim, sob pena de responsabilidade. Nós temos aí, quando o candidato, o partido, enfim, eles divulgam alguma mentira, nós temos providências outras, por exemplo, cassação das eleições. Nós temos, inclusive, uma ideia, e aí eu vou até ser um pouco técnico nesse assunto, para dizer o seguinte: lá na Justiça Comum, existe uma regra de que o tempo da resposta é o tempo do processo. Isso é lá na Justiça Comum. Aqui na Justiça Eleitoral, porque nós temos aí um tempo já cronometrado para tudo, data da registro dos candidatos, data das pré-candidaturas, que já aconteceu, data agora do registro, que vai até dia 15 de agosto, depois começa a propaganda eleitoral, depois a eleição, depois divulgação dos resultados, diplomação, posse, exercício do mandato. É tudo cronometrado. Então eu digo que cá no nosso palco da Justiça Eleitoral, o ideal é que possamos coibir as infrações, os ilícitos, as ilegalidades na entrada da jurisdição. Ou seja, a resposta tem que vir não no tempo do processo, e sim no tempo das eleições. Lá na Justiça Comum, a ideia é a resposta ser dada no tempo do processo. Às vezes lá ocorre algum adiantamento dessa resposta diante daqueles casos que nós chamamos das tutelas de urgência. Se há uma probabilidade do direito, se há um risco em torno da utilidade do resultado daquele provimento que vai ser dado, aí pode haver uma antecipação. Aqui não. Aqui a ideia maior é o seguinte: vamos cercar, vamos coibir os ilícitos no seu nascedouro. Agora, se porventura isso não ser cercado a tempo, existe o pós. Pois é, a legislação dá conta de acompanhar essas mudanças? Olha, a legislação, ela é algo, você ainda há pouco falou da expertise aqui do nosso tribunal, do nosso país, em criar uma legislação já antecipando, regulamentando o assunto inteligência artificial. É lógico que, no mais das vezes, a legislação ela vai sendo criada em cima de fatos de ocorrência, de fenômenos sociais. Acontece e daí se vê a necessidade de se regulamentar, de se regrar aquele assunto. Tem muitos assuntos ainda que ainda não foram disciplinados pelo nosso legislador. Até isso aí entra uma discussão aí sobre, muitas vezes, invasão do judiciário no espaço do legislativo. Muitos falam, e eu, quando eu fiz meu doutorado, anos passados, a minha tese de doutorado foi, inclusive, investigações feitas em torno do ativismo judicial. Muitas vezes se critica isso. Mas, quando eu falo desse assunto, eu digo até o seguinte: nós precisamos primeiro de ir em cima do que se entende por ativismo. Porque ativismo é uma expressão que nasceu lá nos Estados Unidos, lá nos idos de 1947, e foi, inclusive, por um jornalista, Arthur Schlesinger. É isso, mais ou menos. Então, naquela ocasião, ele mapeou a Suprema Corte Americana. Aqui tem juízes que avançam, aqui tem juízes conservadores, e aqui tem juízes que não são conservadores, não avançam, mas cercam, contêm. Não são juízes que não expandem a jurisdição constitucional. Bom, então essa expressão surgiu dali, surgiu desse trabalho do Arthur, né? E o que acontece? Para a gente falar se há ou não ativismo, nós temos que primeiro firmar um entendimento comum. Olha, o que você entende por ativismo, o que eu entendo? Pois é, porque no Brasil tem isso também, né, presidente? Essa questão do protagonismo que as pessoas têm falado da Justiça, do Supremo Tribunal Federal, se isso vem de uma leniência, de uma falta de ação dos legisladores, e aí a Justiça tem que entrar. Como que o senhor vê isso aqui no Brasil? Veja bem, há certos temas
que muitas vezes não se forma um consenso no parlamento, aqueles temas que ainda estão em debate. Ocorre o seguinte: desde o século XIX, foi criada uma norma no nosso ordenamento jurídico, o mundo quase todo também é assim, em que, uma vez que o juiz é provocado, ele não pode, como antigamente, como Pilatos fez, lavar as mãos e deixar de julgar. Existe, inclusive, na nossa Constituição, um princípio que é o da inafastabilidade da jurisdição. Então, uma vez que o judiciário é acionado, ele tem que dar uma resposta, mesmo que não haja uma legislação fora da Constituição. Então, às vezes, a Constituição tem comandos lá no seguinte sentido: olha, a pessoa terá esse direito, segundo a lei. Essa lei, então, tem que surgir depois, né? Então, são normas que dependem de cumprimento. Mas esse cumprimento não vem, as pessoas reclamam, e a Constituição está acima de tudo. Mas então é um tema muito complexo. Eu posso dizer para você que a gente não pode falar se existe bom ou mau ativismo, tá? Porque muitas vezes isso aí está conectado ao conceito que se tem de ativismo. Interpretar a Constituição é uma obrigação nossa. Defender aquilo que está na Constituição é uma obrigação nossa. A Constituição é a nossa lei maior. Então isso entra tudo dentro desse contexto. Essa invasão, muitas vezes, cabe ao parlamento, que o parlamento é que tem esse sentimento do que está ocorrendo aí junto ao povo. O juiz não é feito para criar as normas de um modo geral, tá? Mas ele tem que julgar. E se não tem a legislação e a Constituição determina que ele julgue, ele não pode lavar as mãos, ele tem que dar uma resposta, ainda que para aquele caso concreto. Ô, doutor Ramon, em 2018 e 2022 nós tivemos eleições muito polarizadas e vimos que funcionários, servidores da Justiça Eleitoral tiveram problemas, ameaças e tal. Agora, em 2024, em eleições municipais, o senhor acha que essa polarização permanece ou a eleição municipal é outra lógica? Olha, essas disputas, elas não acabaram. Essas disputas ainda existem. A eleição municipal é uma eleição sempre permeada por disputas entre pessoas próximas, até dentro de uma mesma casa de família. Um é A, o outro é B, o outro é C. Mas eu acredito o seguinte... Às vezes irmãos, candidatos, rivais, né? Exato. Eu acredito o seguinte: isso tudo depende daquilo que eu falei na música, amor. Eu costumo dizer o seguinte: lá atrás, lá na antiguidade, o Deus era o regente do mundo. Tudo vinha de Deus. Depois, isso aí, Idade Média, Idade Contemporânea, passou a ser disciplinado pelo homem. O homem se vestiu de Deus. Hoje, nessa idade pós-moderna, que eu posso dizer o seguinte: qualquer verdade, ela vai depender de diálogo, de conversa, de consenso. Então nós chamamos os tempos atuais de tempos do consenso. Então, quanto a essas eleições municipais, eu acredito que as disputas vão ocorrer, isso é natural de um processo, mas eu vejo que se houver diálogo, se houver conversa, existe uma possibilidade grande de não termos essa disputa com rancor, com ódio, porque, afinal de contas, as pessoas que estão aí embutidas, estão aí idealizadas de assumir um poder, eu acredito que elas vão querer assumir aquele posto para fazer algo em benefício de todos. Inclusive, a partir do instante em que houve o resultado, eu acho que nós temos que aplaudir aqueles que foram eleitos, para que essas pessoas façam o melhor para o desenvolvimento do nosso país. Essa é uma expectativa grande que a gente tem. Agora, medidas para que possamos também evitar esses desajustes, elas estão sendo tomadas. Para você ter uma ideia, hoje nós temos 853 municípios. Nesses municípios, a força vai estar presente. Nós fizemos convênios aí com a Polícia Militar
E em cada município desse, nós vamos ter um oficial, além daquele aparato da Força Policial Militar ali presente. Nós temos juízes presentes em todas as zonas eleitorais, são 304 zonas eleitorais. Enfim, nós temos feito parcerias com as diversas instituições, com o Ministério Público, a Polícia Federal, com a Assembleia, prefeituras, visando difundir esclarecimentos, elucidação, ou seja, movimentos ampliativos da cidadania, da conscientização, da importância das eleições. Ô, doutor Ramon, e o cidadão também, eu acho assim, eleições são aprendizados. Cada eleição traz um aprendizado. O eleitor também vai ficando mais cascudo, ele vai aprendendo mais como se desvencilhar de armadilhas aí colocadas pelos candidatos. Exatamente, a informação ela é fundamental para a elucidação. As vivências passadas, elas são alicerces para que tenhamos vivências hoje mais refinadas. Esse assunto, eleições, disputas, movimentando a cabeça das pessoas, isso é muito importante porque é um tema que interessa para nós, porque, afinal de contas, aquelas pessoas que ocuparão os postos após as eleições são pessoas que serão ali colocadas para cuidar dos nossos interesses, do bem comum. Então, esse assunto sendo falado por tudo quanto é canto, isso é importantíssimo, porque nós já estamos cuidando daquilo que interessa de perto a todos nós. Doutor Ramon, já caminhando para o final do programa, no seu discurso de posse, o senhor destacou e mostrou uma preocupação com a questão social aqui no Brasil, falando que, eu até tirei a frase, aquilo que um país deixa de fazer a uma parcela menos importante de seu povo, um dia ele pode deixar de fazer por você. É quase uma raridade ver um juiz se posicionar dessa forma. Me conta como que essa preocupação está dentro do senhor. Exatamente. Eu sou uma pessoa que lutei muito para chegar onde eu cheguei hoje, e eu ainda não perdi as esperanças de chegar em algum lugar ainda mais amplo que me desse a oportunidade de fazer algo para ajudar. Hoje o meu trabalho é todo um trabalho feito para ajudar, é um trabalho feito para que possamos movimentar ações para refinamento, para aprimoramento do nosso país, para manutenção de ordem, para melhorar o espaço da convivência entre pessoas. Nós chamamos isso de vida boa. Lá na Constituição, nós temos lá essa sonhada vida boa, um salário digno, moradia, educação. É lógico que todo e qualquer país do mundo, ele, a partir do instante em que segue a legislação, e o Montesquieu já dizia isso lá atrás, ele falava o seguinte, é um pensador francês, ele falava o seguinte, quando ele visitava um país, a primeira coisa que ele olhava não era se lá era repleto de boas leis, não. Eram se as leis eram cumpridas. Esse é o primeiro diagnóstico que esse pensador fazia das suas visitas aí em diversos países. Então, quando eu falei exatamente essa questão, eu quis dizer o seguinte, não adianta nada eu ter uma vida boa e o meu vizinho ali passando fome do lado morrendo. Então nós precisamos de construir um mundo mais fraterno. E eu enxergo a justiça exatamente nesse aspecto, ou seja, modo como as instituições de um país lidam com as diferenças. O que as instituições de um país faz para minimizar o sofrimento das pessoas? Porque nós sabemos que as pessoas nascem desiguais. Isso aí é algo que vem desde tempos outros, umas com oportunidades, outras que não. Agora, as instituições de um país, e agora nós estamos aí em véspera de eleições, as instituições de um país, elas devem agir de modo a melhorar a vida das pessoas. Uma coisa é ser desigual, outra coisa é ser injusto, né? Exato. Até porque lá no campo do direito penal existe uma discussão
sobre causas da criminalidade. Não existem causas da criminalidade, uma causa, existem fatores que ocasionam os crimes. E dentre esses fatores, nós detectamos, inclusive, a desigualdade. Que uma pessoa que não teve oportunidade nenhuma, escolaridade, trabalho, essa pessoa ela vai lutar para o instinto de sobrevivência dela. Então nós precisamos de olhar esse lado, nós precisamos de lutar para melhorar a vida dessas pessoas. Doutor Ramon, eu falo que ouvir isso de um desembargador é uma coisa muito importante, né? Um desembargador que é músico, que ainda vai apresentar pra gente uma música aqui no final, não é isso? Eu queria agradecer pela sua presença aqui, por ter topado vir, por trazer seu violão. É violão de aço que o senhor toca? Eu toco tanto de aço como de nylon. O de aço machuca minha mão, eu não consigo. Mas é só uma questão de treinamento. Treinando um pouquinho, eu tenho certeza que você vai também tocar esse violão e vai tocar bem. Tá certo, doutor Ramon. Muito obrigado pela sua presença aqui no Sem Protocolo. Opa, eu é que agradeço e estou à disposição toda vez que for feito algum programa direcionado a conversar sobre esses temas importantíssimos aí para o desenvolvimento, para a ordem do país, para a segurança, para o convívio. Eu estou aí à disposição. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tá certo. Muito obrigado, doutor Ramon. E você acompanha o Sem Protocolo na programação da TV Assembleia e também pelo streaming. O nosso videocast está no YouTube e também na sua plataforma de áudio favorita. Não tem motivo para ficar de fora. A direção do Sem Protocolo é de Érica Araújo, a produção de Tatiane Fontes, o áudio de Eduardo Marinho e a edição é de Vitor Caldas. Fique agora então com o Dr. Ramon Tássio de Oliveira tocando Infinito. Muito obrigado, Sidney. Essa música é uma música da Luciana Costa Mello e minha. É uma música que fala sobre o amor. Muitas pessoas, muitas vezes, indagam o que é o amor. Eu penso, inclusive, que o amor é aquele sentimento que está quase que em escassez no mundo. Às vezes eu imagino, são aquelas tristezas que vão, são as alegrias que ficam. E aí, fizemos essa música, Luciano e eu, e nós então resgatamos um pouquinho daquilo que eu vejo fundamental e importante para que tenhamos um mundo mais humano. Então, Infinito, e eu começo dizendo que amor é esse. Vamos lá? A Luciana é sua esposa? Isso. Esse é parceira de vida e de música. Exato. Que amor é esse tão forte, um norte a me guiar, vento no rosto, aumenta o gosto que é junto de ti, e nele encontro conforto pra sempre te amar. Eu ficaria e amaria a esperar sem te deixar. Esperanças, nuvens que vão, correntes, é sensação, sentimento inesquecível, como uma brisa ou o luar. Sonhos
ondas balançam, é o infinito que amolece, tão forte o norte a me guiar, que amolece, tão forte o norte a me guiar, que amolece, tão forte um norte a me guiar.